Nessa hora, nós vamos estar recebendo a palavra de Deus. A Bíblia é a carta de Deus para a humanidade. A Bíblia é Jesus codificado. E nós precisamos de buscar a unção do Espírito Santo, para que Ele possa decodificar esse código, porque toda ela é Jesus. Toda a Bíblia é Jesus. Ela é o código, a revelação de Deus para as nossas vidas, mas nós precisamos de recebê-la através de um arrependimento profundo. Pelo poder do Espírito Santo, ela será revelada a mim e a você nessa hora. Vamos orar e nos arrependermos das nossas maldades, arrepender daquilo que nós perdemos o controle. Para receber essa santa palavra, nós precisamos estar com o coração, com devoção a Deus. E hoje, diante de mais de 7 bilhões de pessoas rodeadas, que rodeiam a terra, que povoam essa terra, nós estamos agora separados, convidados, assim, de uma forma tão sublime pelo Espírito Santo, para estar vivendo esse momento na nossa vida. Nós vamos receber a palavra de Deus agora, com o coração bem quebrantado. E eu peço que você ore comigo, fechando os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia memorável, por essa festa, Minha Cidade Vive. Nós declaramos que a nossa cidade vive, que a nossa família vive, que o nosso trabalho vive. Nós declaramos saúde, nós declaramos o Teu poder, declaramos ao Senhor que a nossa fé está viva, mesmo diante de tantas notícias ruins. Nós acreditamos na Tua palavra e te pedimos, Pai, nessa hora, perdoe os nossos pecados, limpa as nossas vidas, limpa o nosso coração agora, pelo poder que há no sangue de Jesus, para que nós possamos receber a Tua palavra e que ela alcance espaço, guarida em nossos corações, que ela alcance cada pessoa que está nos assistindo agora em qualquer parte do mundo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu quero ler agora a palavra de Deus, que se encontra em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, fique bem atento. Separamos esse momento para Deus. Quanto é que nós temos separado para Deus todos os dias, toda semana, o mês, o ano. Agora nós separamos uma horinha do nosso domingo, um domingo talvez, desse mês, para podermos dedicar ao Senhor, dedicar aquilo que Ele tem para nós. Nós vamos ler agora Mateus capítulo 5, versículo 1, e o tema dessa mensagem é: Jesus veio para quebrar as nossas cadeias, as nossas correntes. Festa Minha Cidade Vive, ela é para glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que veio para nos libertar das nossas cadeias, das nossas maldades, daquilo que nós não conseguimos sair pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, pelo aquilo que a faculdade, a universidade, as escolas, os treinamentos não conseguem alcançar em nós. Ele veio para completar, para fazer aquilo que nós não podemos fazer. A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 5, versículo 1: Jesus e seus discípulos chegaram à região de Gerasa, ao lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias, as noites, nos montes, entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelho diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu te peço, não me castigue. E ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair daquele homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus deles para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo.
Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram o morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta daqueles porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Que bênção essa palavra. Eu quero lembrar você desse texto agora que nós acabamos de ler. Tem coisas tão maravilhosas aqui que Deus quer falar conosco, Deus quer falar comigo, com você. Imagina, dessa leitura nos mostra uma cena lamentável. Que situação esse homem estava vivendo, que situação esse homem vivia no seu dia a dia. No versículo 2 aqui, mostra a situação dele. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro. Mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre túmulos, gritando e se ferindo. Ele se feria de propósito com pedras. Observe bem, que cena lamentável. Imagina você morando nessa cidade de Gadara ou Gerasa, que é a mesma coisa. Imagine você ali, sendo um cidadão daquela cidade, você deparando dia após dia, meses e anos, com uma situação de uma pessoa desse tipo, e ninguém podia fazer nada por aquele homem. Eles capazes que tentaram fazer de tudo, inclusive acorrentá-lo, mas ele vivia aos gritos, vivia em sofrimento. Imagina se na nossa região, aqui na nossa cidade, tivesse uma pessoa vivendo nessas condições. Mas imagina se essa pessoa fosse você. Que situação. Aqui diz que ele estava dominado por demônios, morava num cemitério. Imagina, mãos e os pés acorrentados, não dormia, vivia perambulando, gritando, se cortando, se ferindo. Você pode imaginar você vivendo assim? No versículo 9 diz que esse moço já tinha perdido a identidade. Olha o que diz no versículo 9. Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: meu nome é multidão, porque somos muitos. Ele já tinha perdido a identidade dele. Ele nem respondia por ele mesmo. Os espíritos que estavam nele revelavam que ele era um terreno loteado. Imagine você, desde criança, se você aí está me vendo hoje, você é uma criança, quantos apelidos colocaram em você, na sua casa, pejorativos, de que já te chamaram hoje, até hoje. Já imaginou esse rapaz? Quantos nomes ele tinha? Será como que as pessoas chamavam ele naquela cidade? Doido, o homem do cemitério, né? Como que ele era chamado? Ele já tinha perdido a identidade dele. Ele não sabia quem ele era muitos. Ele falou: nós somos muitos. Muitos o quê? Uma personalidade multiplicada por sofrimento, uma personalidade lacerada, cortada, não sabia nem quem ele era, perdeu a identidade, perdeu a dignidade. Que situação que esse rapaz vivia. Havia mais ou menos 2.000 demônios vivendo nele. Ele era uma colônia de demônios, uma vida lotada de problemas. O versículo 13: e ele deixou
E ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Mais ou menos 2.000 demônios saíram daquele homem, porque tinha mais ou menos 2.000 porcos ali, e não tem como entrar meio demônio em um porco. 2 demônios em um porco tem jeito, porque tinha 2.000 demônios em um homem. Então nós podemos imaginar que ele tinha mais de 2.000 problemas. 2.000 problemas destruindo a vida desse jovem, destruindo os sonhos que ele tinha na sua adolescência, quando ele era criança, destruindo os sonhos dos seus pais, dos seus familiares que nem tinham mais convivência com ele. Mas quando esse homem ele tem um encontro com Jesus, sua vida é mudada completamente. Observe no versículo 15. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Quando Jesus tomou um barco e foi para aquela cidade, ele tinha consciência do que ele ia fazer naquela cidade. Ele sabia perfeitamente que havia uma pessoa lá que sofria há anos, que não tinha mais identidade, que não dormia, que vivia se cortando, que era uma pessoa que auto se destruía e ao mesmo tempo destruía a paz daquela cidade. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele estava sentado tranquilo. Esse homem não sentava, vivia perambulando. Ele estava vestido, a Bíblia diz que ele andava nu, e ele estava em seu perfeito juízo. Ele estava tranquilo. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Porque ele teve um encontro com Jesus, ele ficou em perfeito juízo. Passou de uma pessoa repugnante para uma pessoa querida, requisitada, atraente, que as pessoas queriam estar perto para ouvi-la. Observe o versículo 18. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhes fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava nas regiões das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Um homem que todo mundo corria dele, um homem que todo mundo saía de perto dele, um homem repugnante, passou a ser um homem admirado, um homem requisitado. Rapidinho, ele já estava percorrendo todas as cidades, e todas as pessoas queriam estar perto dele para ver o que tinha acontecido com ele, de uma forma tão repentina, como a personalidade, como a vida dele foi mudada apenas de um encontro com Jesus. Esse homem, eu quero dizer para você que está me assistindo, esse homem não é nada mais, nada menos, apesar de que nós sabemos que ele existiu realmente, esse homem existiu. Isso aqui não é uma parábola. Isso aqui, o escritor Marcos, o evangelista Marcos, ele narrou aquilo que Jesus fez naquela cidade de Gadara. Esse homem, ele representa eu e você quando estamos ou optamos em viver em desobediência a Deus. Quando nós criamos as nossas próprias leis, os nossos próprios achismos, quando nós escrevemos a nossa própria Bíblia, quando nós criamos circunstâncias para viver, leis que nós escrevemos para nós mesmos dentro do nosso coração, sem se preocupar com o outro, sem se preocupar com o que Deus pensa, sem ao menos abrir as Escrituras, falamos que somos de Deus, falamos graças a Deus, se Deus quiser, sem nem orar. Samuel, o profeta, sacerdote da Bíblia, ele disse: longe de mim pecando deixar de orar por vós. Deixar de orar é um pecado. Já imaginou, se nós pecarmos no mínimo 3 vezes por dia, no mês, dá 1080, vamos tirar os 80, 1000 pecados, 90 pecados por mês, perdão, 1080 por ano, tiramos os 80, ficamos 1000 pecados, eu tenho 51 anos, então eu já pequei mais de 51.000 vezes no mínimo. Imagina como isso vai me distanciar de Deus, como esses pecados. O que é pecado? Pecado é egoísmo da alma, pecado é distância de Deus, pecado é criar sua própria maneira de viver.
E esse homem criou sua própria maneira de viver, até viver dessa forma. Viver de uma forma que nem ele mesmo se aguentava, porque se ele mesmo se cortava. Quantas pessoas hoje estão vivendo se cortando aí, né? Quantas pessoas estão vivendo como esse homem? Porque esse homem representa eu e você. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 2, eu quero ler com vocês agora. Efésios capítulo 2, versículo 2. Diz assim: naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Quem não obedece à Bíblia, a palavra de Deus, está obedecendo o inimigo, o demônio. Como esse jovem. Não adianta você dizer que crê em Deus simplesmente. Tiago, ele fala: creres que há um só Deus, fazes muito bem. O diabo também crê e treme. Crer em Deus não é dizer que crê. Amar a Deus não é dizer com palavras. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e Ele agiu com prática. Ele deu o seu Filho para morrer por nós. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor dando o seu Filho para morrer por nós. Como que uma mulher prova o seu amor pelo seu marido? Dizendo para ele que ama? Ou praticando esse amor, servindo as necessidades que esse marido tem dentro de casa e fora de casa? Como que uma mulher prova que ela ama os seus filhos? Dizendo para eles que amam eles, ou atendendo ele nas condições de mãe? Como que um marido diz que ama a sua esposa? Falando para ela que ama, ou praticando as responsabilidades que o marido tem dentro e fora de casa? Como que um filho diz que ama os pais? Falando que os ama, ou provando que os ama com atitudes de dignidade? Como que Deus provou o seu amor por nós, dando o seu único filho para morrer por nós? Como que eu provo o meu amor por Deus, dando a minha vida em obediência a Ele, procurando saber o que Ele quer? Esse jovem não queria saber o que Deus queria, por isso ele estava dessa forma. Quem vive em desobediência a Deus, vive em obediência ao inimigo. Às vezes, até parecemos pessoas bem-sucedidas. Mas eu faço uma pergunta: e o que está dentro de nós? A aparência nossa, no dia a dia, na sociedade, pode até mostrar que somos uma pessoa bem-sucedida. Mas e o que está dentro de nós? E o resto de nós que ninguém tem acesso? Aquilo que ninguém tem acesso a você, aquilo que ninguém tem acesso a mim, quando estamos sozinhos. Quem somos nós? Quem é esse eu que habita dentro de mim? Quem é esse eu que habita em você? Será que nós não parecemos um pouco com esse rapaz, não? A Bíblia diz que estamos todos escravizados no pecado. Vivemos aos gritos, muitas vezes, não da garganta, mas da alma. Sua alma está gritando nesse momento. Vivemos acorrentados nos nossos traumas que vivemos no passado. Não conseguimos sair desses traumas, a mente aprisionada, com medo de elevador, com medo de avião, com medo de começar um negócio, com medo de começar um relacionamento. Eu não sei qual o trauma que você teve lá no passado, que te freia, que põe barreiras em você e não deixa você avançar. Jesus veio para quebrar esses traumas nas nossas vidas. Nós somos muito parecidos com esse homem, perambulando de mão em mão, mundo afora. Quantas vezes nós passamos de mão em mão nos relacionamentos sentimentais, namoro, casamento, pessoas que já estão no terceiro, no quarto casamento, ou no amaziamento. Passou na mão dos namorados, das namoradas, passou na mão dos amásios e das amásias, passou na mão de maridos e de esposas, e continua sem ninguém. Às vezes está até com alguém, mas como se estivesse sozinho. Esse jovem, ele vivia perambulando, mundo afora, de mão em mão. Nossa cama, nossa cama.
se a nossa cama falasse. Chegamos no momento aqui. Parece que é um sepulcro quando deitamos e não cabemos nela de tanta angústia. Travesseiro molhado de lágrimas, ou até mesmo travesseiro seco de lágrimas secas. Não temos espaço para dormir. A nossa cama deixou de ser uma cama e passou a ser um sepulcro. Quando nós pensamos em ir embora para o nosso quarto para deitar e dormir, me acode, meu Deus, chegou a hora de dormir. Chegou a hora dos pensamentos invadir a minha mente. Lá na minha cama não tem distração. E aí eu pego o meu smartphone e começo a olhar notícias e mais notícias, e lives, e mais vídeos, e muitas coisas, e a noite vai passando, e eu não consigo dormir. O pior momento para mim é a minha cama. Você está nessa situação, como esse jovem estava. A cama dele era o sepulcro. Ele dormia no cemitério. Talvez o seu quarto se tornou para você um cemitério, um lugar de morte. Como você pode estar sofrendo por isso? Um lugar de angústia. Esse jovem não trabalhava porque ele não tinha condições psíquicas para trabalhar. Às vezes, nós não temos paz nem para trabalhar. A nossa mente nos atormenta. Temos inimigos no trabalho. Não damos certo com os colegas, com o chefe, com ninguém. As pessoas não suportam os nossos defeitos, e nem nós suportamos, e nem nós conseguimos sair deles, igual esse homem. Nos ferimos sempre pelas nossas decisões erradas. Quanta decisão errada. Compro errado, vendo errado, escolho uma universidade errada, escolho namorada errada, escolho até o passeio errado. Quando chego num restaurante self-service, depois que termino de comer, falo, por que eu fui comer isso? Devia ter comido aquilo. Escolhas erradas. Nos ferimos sempre pelas nossas indecisões ou pelas decisões tomadas erradas. Vivemos fazendo do lazer e do entretenimento uma dipirona para as nossas dores. Quando está doendo, procuramos o lazer, procuramos um entretenimento. O que vamos fazer? E saímos ligando para todo mundo, juntando turma. O entretenimento deixou de ser um entretenimento e passou a ser uma dipirona, porque dói muito viver sem entretenimento. O entretenimento, ele também virou, o lazer virou para nós um Rivotril, para acalmar a nossa ansiedade, a nossa frustração, nos tirando da verdadeira realidade de quem somos e do momento em que estamos vivendo. Talvez você nem sabe direito quem você é, como esse homem que representa nós. Em épocas da nossa vida, talvez você está vivendo isso, não sabemos quem somos, estamos todos rotulados. Muita gente falou quem que a gente era. Sócrates, certa feita, ele falou, sei que nada sei. Por quê? Porque de tantas pessoas falar mal dele, ele já tinha perdido a identidade, ele não sabia nem quem ele era. E ele foi procurar saber quem ele era, chegou à conclusão, sei que nada sei. Sei quem sou e sei também quem não sou, ele disse. Sei o que sou capaz e conheço profundamente a minha ignorância. Sócrates disse isso. Talvez nós estamos nessa situação. As ansiedades, as frustrações estão nos tirando da verdadeira realidade de quem somos, e o momento que estamos vivendo, e estamos buscando no lazer, no entretenimento, o tempo todo, como se fosse um Rivotril. Se é que já não chegamos ao Rivotril, ao Dormanide, ao Diazepam, a Clonazepam, para dar uma ajudinha, porque o lazer só não está dando certo. Vivemos de fachadas agora em forma de selfies. Mas chega uma hora que a fachada cai, a máscara cai, como desse jovem. E a nossa família acaba pagando caro por nosso descontrole. A família não vai tão bem. A família vê que a gente está vivendo de fachada. Tanto os pais veem como os filhos veem. Os disfarces, as mentiras no telefonema, as mentiras nas redes sociais. Meu Deus, como que a sociedade pode chegar a essa situação? O fato é que a sociedade hoje
a maioria de nós estamos muito parecidos, ou até totalmente parecidos, como esse jovem que foi citado agora por Jesus. Jesus foi ali naquela cidade para perdoar aquele homem. Jesus veio na festa Minha Cidade Vive para perdoar eu e você. Ele veio à nossa cidade para fazê-la viver. Ele chegou na sua vida para decretar vida na sua vida. Ele chegou na sua família para decretar vida na sua família. Jesus libertou aquele homem. Jesus pode fazer o mesmo por você. Glória a Ele por isso. Sabe por quê? Porque Jesus foi capaz de curar o homem possesso, embora ele fosse um pecador. Porque no final, Jesus trocou de lugar com ele. Jesus, ele é o nosso substituto. Jesus escutou os gritos, Jesus viu aquele homem se cortando, Jesus viu onde ele dormia, viu tudo aquilo que ele passava, porque Jesus um dia ia passar tudo aquilo por mim e por você. Em Mateus capítulo 27, glória a Deus por isso. Obrigado pela tua palavra, Senhor. No versículo 46, ele diz assim: às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: Deus meu, por que me abandonastes? Naquele momento, foi o único momento da história onde o pai e o filho se separaram. O único momento, porque ele estava carregado com o meu e o seu pecado. Jesus gritou no meu lugar e no seu. Ele gritou no lugar daquele rapaz que dormia no cemitério. Aquele rapaz nunca mais gritou, porque Jesus gritou por ele. Aquele rapaz nunca mais se cortou, porque Jesus foi todo cortado por ele. Aquele rapaz nunca mais dormiu no sepulcro, porque Jesus dormiu 3 dias no sepulcro por ele. E ele fez isso por mim e por você. Ele fez isso por nós. Jesus podia entrar na vida desse homem e curá-lo, porque morreu em seu lugar, pagou os seus pecados em uma morte imensamente dolorosa, morte de cruz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Suportou todas as calúnias, todas as infâmias, todas as dores, gritou em seu lugar, foi posto nu. Aquele homem não vivia nu, Jesus também ficou nu na cruz do Calvário. Ferido, espancado, lançado no desespero, amarrado, Jesus foi. Passou a noite em claro, de mão em mão. Foi preso à noite no Monte das Oliveiras e foi interrogado a noite toda. Vai para Caifás, vai para Anás, volta para Pilatos, vai para não sei aonde. De mão em mão Jesus passou, por mim e por você. De mão em mão, exposto como vergonha, como muitas das vezes eu e você fomos expostos como vergonha. Às vezes você está sendo exposto como vergonha, às vezes você é visto como uma vergonha na sua família. Jesus passou essa vergonha para você não ter que passar por isso. Jesus foi levado à agonia mais profunda por mim e por você. Jesus não fez isso só por esse homem. Jesus estava nos mostrando o que iria fazer por nós. Saiba que Jesus pode fazer isso também por você. Jesus, Ele é o nosso substituto. Ele é o nosso substituto. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Mas por que ele nos diz todos? Porque não vão ser todos que vão querer. Pessoas têm escutado essa mensagem a vida toda e às vezes não querem. Então ele veio para salvar, servir, salvar, dar a vida dele para salvar aqueles que querem. O que você está esperando para se atirar nos braços de Jesus? Jesus quer te libertar, te dar a vida verdadeira. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
em João capítulo 14, versículo 6. Jesus veio para quebrar nossas cadeias, nos dar o caminho de Deus, a verdade de Deus e a vida de Deus. Convide Jesus para vir fazer isso em sua vida agora. Você pode deixar Jesus fazer isso na sua vida agora mesmo. Você pode dar esse passo que esse rapaz, no qual nós citamos aqui, que existiu na cidade de Gadara ou Gerasa, que é a mesma cidade. Se você for lá, você vai ver notícias que esse homem existiu. Jesus atravessou de barco, não mediu esforços para ir até aquele homem. E Jesus não mediu esforços para poder atravessar Jerusalém, sendo chicoteado. Parte desse caminho ele carregou a cruz. Ele não importou de carregar muito mais pesado, que eram os nossos pecados, para que você vivesse. A festa Minha Cidade Vive depende que você viva a vida de Deus. Se você quer fazer isso, é simples. A Bíblia diz: se confessares o Senhor Jesus com a sua boca, que Ele ressuscitou dos mortos, e creres em seu coração que Ele morreu na cruz, será salvo. Jesus vai tirar você dessa vida. Jesus vai te dar uma vida abundante. Ele disse: o diabo ou o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero dizer para você que uma pessoa que está ligada nos aparelhos, no UTI agora, ela está viva, mas ela não está vivendo. Estar vivo não quer dizer viver, porque a vida que Deus deu para nós foi uma vida abundante, e ela chega na sua casa agora. Jesus está agora com o barco ancorado na calçada da sua casa. Ele acaba de entrar no portão da sua casa, e Ele te pede licença para ir até a sala onde você está. E Ele está aí agora na sua sala. Você pode sentir Ele aí? Ele está aí. E você pode agora fechar os olhos e falar: Jesus, eu te recebo na minha vida, eu te recebo na minha casa. Repita isso, ainda que se você estiver tímido para falar com seus lábios, fale com seus pensamentos, porque a Bíblia diz que antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já sabe. Vocês que estão aí, e vocês também que estão gravando esse vídeo aqui agora, vocês três aí, ó, vocês podem fazer isso também. Deixa Jesus entrar na vida de vocês, se é que Ele ainda não entrou. Feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor atravessou Jerusalém com os meus pecados e morreu naquela cruz, naquele monte Calvário, uma morte dolorosa, sangrenta. O Senhor foi dilacerado, o Senhor foi posto nu, o Senhor gritou em meu lugar, o Senhor passou por vergonha, o Senhor teve inúmeros nomes, perdeu a identidade, para que eu tivesse a minha identidade, perdeu a dignidade, para que eu tivesse a minha dignidade. Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou dos mortos para me dar a vida eterna. O Senhor entra agora na minha vida, Senhor, porque eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. E lhe peço, Espírito Santo, me conduza agora em diante, para que eu não viva nem nada que esse jovem viveu, mas que eu viva a vida que esse jovem viveu depois que encontrou com o Senhor, porque nessa hora eu me encontro com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quero dizer para você que não acabou. A live vai terminar. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir e adorar a Deus com mais uma canção, e a live vai chegar ao fim. Mas nossa vida com Deus não precisa. Deixa eu dizer para você, Deus tocou o seu coração. Talvez você nem gostou de ouvir que nós falamos, mas não tem problema. Talvez você não gostou, mas você disse: eu não gostei, mas eu precisava. E eu quero terminar dizendo que um dia um jovem de outra cidade chegou aqui num culto. Eu nunca o vi na minha vida, estava de passagem, de viagem.
Acabou a reunião, eu, como de sempre, eu cumprimento as pessoas na porta. E ele veio, pegou na minha mão e falou: pastor, tudo que o senhor falou, eu não gostei de nada que o senhor disse, mas eu quero dizer que eu precisava de tudo isso que o senhor disse. Me abraçou e foi embora. É isso que eu quero te dizer. Talvez você precisava de ouvir isso, porque eu precisava. E eu quero dizer para você, se você precisava, nós temos mais para você. Esse livro é Jesus em código, e o Espírito Santo quer revelar ele plenamente a você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê shalom sobre você e sobre a sua família e sobre a sua casa, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe.